O ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio, Orlando Diniz, dedicou um dos cerca de 50 anexos de sua colaboração premiada ao atual presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Diniz diz que Santa Cruz lhe pediu dinheiro em espécie para sua campanha à reeleição da OAB do Rio em 2014. Diniz disse que não tinha os recursos, mas acertaram um contrato de fachada entre a FEComércio e um indicado de Santa Cruz para efetuar o contrato, Anderson Prézia, no valor de R$120 mil. Os serviços, segundo ele, nunca foram prestados. As informações foram reveladas pela CNN. Diniz diz ainda que Prézia era o homem da mala de Santos Cruz. Em outro trecho, Diniz detalha a importância de se aproximar de Santos Cruz para seu objetivo de se manter no comando da FEComércio e ascender à Confederação Nacional do Comércio. De acordo com ele, um dos sindicatos do Rio fazia oposição ao comando da FEComércio e passou a ser controlado por Santa Cruz. Então, um anexo de uma delação premiada, ainda se aguarda a confirmação, claro, mas em se tratando de realidade, um fato muito grave, hein, Zé Maria? Essa acusação agora pesando contra o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, muito grave. Isso aí é mais do que lavagem de dinheiro. Isto é crime eleitoral, caixa 2 de campanha eleitoral. Além disso, mostra aí como essas pessoas dominam os chamados sindicatos, né? Sindicatos, inclusive, patronais. Parece coisa de máfia. Um dos princípios básicos da máfia, descritos ali no livro do Mário Puzi, né, o chefão, é exatamente o controle dos sindicatos. Os sindicatos são armas poderosíssimas na política e provocam isso aí. Quer dizer, o Santa Cruz tem que explicar na justiça, não é com declaração, não. Ele tem que explicar na justiça a lavagem de dinheiro e também crime eleitoral. Onde está esse dinheiro? De que forma foi aplicado aí para compra de votos? Sei lá, o que cai nessa linha da ilegalidade, ninguém sabe onde vai dizer. Vitor, cada vez mais eu gosto da delação premiada, porque contratos assim antigamente eram firmados porque se sabia que o bandido sabia que o outro bandido não denunciaria porque estaria se denunciando, né? E agora não, através da delação ele denuncia e fica livre de parte da pena, reduz a pena, e isso é muito importante porque se descobre tramas assim que ficariam encobertas se não fosse a delação premiada. E antes de passar para você, Fiuza, vou só ler aqui a nota que foi divulgada pelo Felipe Santa Cruz. É o seguinte: o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, rechaça com veemência as ilações mentirosas dessa delação fantasiosa. Ressalta que nunca pediu qualquer tipo de apoio para a campanha da ordem ou negociou qualquer serviço com o senhor Orlando Diniz. Tais mentiras só podem ser interpretadas apenas como retaliação à ação do Dr. Felipe Santa Cruz como advogado do SESC e do SENAC do Rio em processo no TCU. Essa é, portanto, a nota divulgada agora pelo Felipe Santa Cruz. Fiuza. Eu acho que as delações, de fato, é um instituto muito bom. A Lava Jato se beneficiou muito, se baseou, né, nesse instituto, nesse instrumento investigativo, mas ele tem que ser muito bem calçado. E eu não entendo por que uma delação vaza, né? Por que sai uma... Isso é a moda antiga, eu acho, né? Quando o Ministério Público, por exemplo, muitas vezes pecou, né? Às vezes não de má fé, às vezes querendo criar um pouco um ambiente favorável a uma determinada investigação, fazia muito isso, vazava para a imprensa e criava-se ali uma demanda, às vezes se abria uma CPI, mas eu não acredito muito. Eu acho que tem a delação, então tem que calçar essa delação com, né, investigações complementares e processar, no caso, o presidente da OAB. O que eu sei, e isso não tenho nenhuma dúvida, é que esse presidente da OAB, ele é mais conhecido por fazer política ombro a ombro com o PT. E isso é o demonstrativo suficiente para a carreira, para os propósitos de qualquer um. O PT é
sinônimo do roubo ao dinheiro público. O PT é o sinônimo de um biombo, né, de virtudes humanitárias para depenar o cidadão, para fazer sofrer o povo. Né? O PT é tudo isso demonstrado fartamente na justiça. E depois disso, fartamente demonstrado na justiça, esse presidente da OAB, que é um militante, ele mesmo se assume, né, como um militante, passou a fazer política, transformou a OAB, pelo menos a presidência nacional, no anexo do PT. Todas as causas do PT, a OAB está junto, a direção nacional está junto. Esteve junto, inclusive, nos questionamentos ao ministro Sérgio Moro, ou seja, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, que seria a representação do direito, ou pelo menos dos agentes do direito, que são os advogados em todo o território nacional, agindo para proteger o maior ladrão já conhecido na política brasileira, que é o Lula. Então, esse é o Felipe Santa Cruz, né? Esse é o presidente da OAB que transformou a OAB numa CUT, né? Transformou a OAB exatamente num puxadinho do PT. Né? Isso eu acho que diz muito. Eu acho que os investigadores certamente estão atentos a essa prática. Né? Estão atentos a essa postura, porque ela não é nada, não é uma boa recomendação, né, sobre uma reputação e sobre os métodos de cada um. Agora, eu quero dizer que, enquanto o país tentava se refazer do assalto do PT, que vendeu parte do Estado brasileiro às grandes empreiteiras, a OAB estava junto do PT para criar o chamado fundão eleitoral, que era para fazer uma demagogia, tirar as empresas, dizendo nós somos contra o abuso de poder econômico, né? Somos contra os empresários dominarem, viciarem o processo eleitoral, então vamos proibir a doação de pessoa jurídica e, para isso, nós precisamos de dinheiro para a campanha, vamos criar o fundão eleitoral, ou seja, foi um assalto 2.0, a OAB estava, de novo, ombro a ombro com o PT, nessa nova forma de lesar o povo brasileiro em sequência ao grande assalto. Né? Então, agora é isso. Vamos ver se o abuso do poder econômico foi, né, condenado pela OAB junto com o PT. Vamos ver se, enquanto isso, esse presidente da OAB estava se beneficiando do poder econômico, né, dos empresários para sustentar sua campanha ou sabe-se lá o quê. Mas isso não é uma afirmação, porque isso precisa ser julgado.